Eu nunca fui uma pessoa que gostava de estudar. Nunca me dei bem na escola, nunca fui uma boa aluna. Se alguém contasse para mim que eu ia amar estudar a Bíblia e estudar livros, eu jamais acreditaria. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna Fernandes e aqui nesse canal nós aprendemos a ter a mente de Cristo por meio da palavra de Deus. E hoje eu quero contar para vocês como a minha vida foi transformada por meio dos estudos. Sim, gente, eu tive uma vida completamente transformada depois que eu aprendi a estudar e a ler a Bíblia. E não foi um processo simples não, viu? Na verdade, eu recebi uma ordem do próprio Deus que disse para mim: filha, agora você vai ter que estudar. Mas nesse vídeo eu quero contar os detalhes de como foi esse processo. Mas nesse vídeo eu quero contar os detalhes de como foi o processo. Tudo começou quando eu ainda era líder de jovem. Isso faz 11 anos, foi em 2015. Eu convidei uma amiga minha para ela levar o líder dela de jovens lá na igreja para pregar. Essa minha amiga hoje é minha pastora. Na época nós só éramos colegas de trabalho e ela foi com a maior galera lá na minha igreja. E a intercessora deles foi junto. No final do culto, ela foi orar por mim. Gente, eu lembro como se fosse hoje. Como se fosse hoje. Eu estava assim, com os meus olhinhos fechados, com a mão no meu coração. Ela colocou a mão na minha cabeça e ela disse assim: o Senhor está te mandando. Foram essas palavras que ela usou. O Senhor está te mandando comprar livros, estudar esses livros e ler a Bíblia com profundidade, pois serão eles que vão te discipular. Gente, eu lembro que na hora eu estava assim e eu fiz assim para ela. Abri o meu olho assim, ó, e olhei para ela e falei: não faz o menor sentido isso que ela está falando. Como assim? E estudar livros, comprar livros e estudar. Eu, que sempre tive dificuldade na escola, que nunca tive nota boa, que sempre foi a aluna que sempre estava abaixo da média. Sim, gente, eu era a aluna que sempre estava abaixo da média. Eu sempre tive muita dificuldade de aprender. E não bastasse isso, eu já tentei fazer 5 faculdades. Sim, 5 faculdades. Eu tentei estudar RH. Eu tentei estudar gestão comercial 2 vezes. Eu tentei fazer designer de moda, porque é a minha paixão. Eu tentei fazer estética e cosmética e não deu certo. Eu tranquei todos esses cursos. Então aquilo para mim era algo que não fazia o menor sentido. Então, fui contar para essa minha amiga e ela disse assim para mim: sério? Não, então para tudo que eu vou te emprestar o seu primeiro livro para você ler. Na verdade, não foi o primeiro livro, porque eu já tinha lido alguns livros no passado. Dois amigos meus me incentivaram a leitura e não fez efeito. Então, o que o senhor fez? Ele mesmo resolveu falar diretamente comigo. E o marido dessa minha amiga, que hoje é o meu pastor, ama ler livros. Como ele mesmo diz, ele é um leitor compulsivo e ele também ama ler a palavra. Então, ela pegou um livro que eles tinham em casa e ela me emprestou. E foi muito de Deus, foi muito intencional. E ali o Senhor já começou a agir na minha vida. No dia seguinte, ela chegou lá no trabalho e me entregou o livro. E o tema do livro era A Mulher dos Sonhos de Seu Marido. Peguei o livro dessa grossura, já começando, dessa grossura o livro, e eu me propus a ler. Só que o livro foi como um divisor de águas. E essa minha amiga, na época, ela não sabia de nada da minha vida, nós só éramos colegas de trabalho. Ela não sabia de nada do que eu vivia, qual era o meu contexto, meu casamento, como que andava a minha vida, ela não sabia de absolutamente nada. Ela simplesmente pegou o livro, levou e me entregou. E esse livro, gente, ele mudou a minha vida. Ele mudou meu casamento, ele mudou meu comportamento como esposa. É engraçado que até hoje eu tento comprar ele porque ele não tem mais edições aqui no Brasil. E na época eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje de querer ter uma estante de livros. Mas até hoje eu tento procurar ele para guardar, sabe? Porque foi o primeiro livro que me discipulou e que me mudou. E eu não consigo encontrar, ele é bem difícil de achar. Enfim, li o livro.
fui muito confrontada, fui muito exortada. Deus falou muito comigo. E ali eu entendi que o Senhor estava me discipulando. Eu nunca tinha ouvido falar na palavra discipulado. Não li a minha Bíblia com a intenção de fazer com que ela me lesse, sabe? E naquela época eu li a Bíblia mais para ter alguma coisa ali para ensinar para os jovens do que para mim ensinar. Então eu comecei a ler e eu entendi, Jesus, o Senhor vai mudar a minha vida. Eu entendi o que o Senhor estava fazendo ali comigo. Então, desse livro fui para outro, fui para outro, fui para outro, fui para outro. Comecei a ler minha Bíblia. Não entendia nada do que eu estava lendo. As coisas não faziam sentido na minha cabeça. O Antigo Testamento não fazia sentido ligar com o Novo. Eu não entendia que Jesus já estava lá em Gênesis. Eu não entendia absolutamente nada. Mas mesmo assim eu me propus a ler. Falei, Senhor, eu vou ler, mesmo sem entender. E à medida que eu fui lendo a palavra, que eu fui lendo os versículos, algo dentro de mim foi crescendo, algo dentro de mim foi sendo gerado. E à medida que eu lia os livros, a minha cabeça, a minha mente, ela começou a ser transformada. Eu fui muito confrontada no meu comportamento. E a minha vida mudou por completo através dos estudos. Então eu comecei a estudar teologia, e hoje já tem mais de 10 anos que eu tenho lido a Bíblia, que eu tenho lido livros. Eu fico até sem palavras, sabe, gente, para descrever o que o Senhor fez comigo por meio dos estudos. A Bíblia vai dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E, de fato, a verdade da palavra do Senhor me libertou. Eu mudei como mãe, eu mudei como esposa, eu mudei como mulher, mudei como profissional. Eu entendi quem eu sou, eu firmei a minha identidade em Cristo, eu entendi o meu chamado, o meu propósito, o meu ministério. Hoje eu tenho convicção de quem eu sou. E tudo isso só foi possível porque eu me relacionei com a palavra de Deus. A verdade é que a gente precisa se relacionar com a palavra, porque a palavra ela entra dentro de nós e ela nos rasga por completo. Ela traz à tona as intenções do nosso coração. Ela faz a gente se arrepender de quem nós somos. A palavra coloca dentro de nós um desejo ardente por querer ser mais parecidas com Cristo. E a gente só consegue se relacionar com Deus quando a gente conhece esse Deus. E a única forma de conhecer esse Deus é através da palavra. Então o Senhor, Ele mudou tudo dentro de mim. E não bastasse isso, agora eu estou no meu terceiro semestre da Faculdade de Letras. Logo eu, que tinha dificuldade na escola estudando letras. E eu lembro que quando eu era adolescente, eu admirava as minhas professoras de português, os meus professores de português, porque eu tinha muita dificuldade na língua portuguesa. Eu ainda tenho até hoje, mas depois que eu comecei a estudar, eu melhorei bastante. Mas eu admirava muito, eu achava elas muito inteligentes. E aquilo era algo que era impossível para mim. O curso de letras ele pode ser para qualquer pessoa, menos para a Bruna. Ainda mais agora eu, depois de 3 filhas, com uma filha fazendo faculdade também, com 18 anos, querer estudar. Não, isso não faz o menor sentido. Mas eu tive um incentivo do próprio Senhor. E hoje eu estou cursando o terceiro semestre da Faculdade de Letras. E também estou estudando teologia. E eu sinto que nesse último ano o Senhor tem me esticado. Porque a princípio eu estava numa zona de conforto. Né? São 10 anos lendo apenas a Bíblia e livros cristãos e livros teológicos. Nunca li livros de literatura, nunca me interessei por história. Eu estava ali no meu mundinho. E o Senhor começou a me esticar. Né? Eu quero mais de você, Bruna. Então tem sido um desafio para mim. Tem livros que eu acho muito chato de ler. Tem matéria que eu fico, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Mas eu estou indo, eu estou caminhando. E eu sinto o Senhor me forjando e me esticando nessa área, aumentando o meu conhecimento, aumentando o meu repertório, mudando a minha forma de pensar, mudando a minha postura. Tudo tem mudado dentro de mim. E eu estou contando esse testemunho não apenas para contar o que o Senhor fez comigo, mas para te incentivar. Leia a sua Bíblia, compre livros, estude esses livros, faça parte das aulas que nós temos aqui no Mente Bíblica, toda segunda-feira às 8 da noite. Faça uma faculdade,
Talvez você pense que faculdade não é para você porque você já passou da idade. Quem disse que você já passou da idade? Se preciso for, o Senhor vai remir o tempo ao seu favor. Talvez você já até fez uma faculdade, mas tem vontade de fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, mas tem medo de se arriscar. E o Senhor está te dizendo hoje: não tenha medo, seja forte e corajosa, porque eu estou com você. Se esforça, que eu vou honrar o teu esforço. É isso que o Senhor tem falado para mim, tem plantado no meu coração. Bruna, se esforça, porque eu vou honrar o teu esforço. Bom, e é isso, um vídeo curto, mas compartilhando um pouco do que o Senhor fez comigo. E esse canal, o Mente Bíblica, ele só existe porque lá atrás eu entendi o que o Senhor estava me falando e eu me esforcei. E hoje a minha maior missão, hoje faz parte da minha missão, faz parte do meu propósito de incentivar pessoas, mulheres, a lerem a Bíblia, a estudar as Escrituras não apenas para ter conhecimento teológico, mas para serem transformadas, para terem uma mente transformada. Quando eu mudo a minha mentalidade, eu mudo o meu comportamento. Quando eu mudo o meu comportamento, eu me pareço mais com Cristo. E quando eu me pareço mais com Cristo, as pessoas que estão ao meu redor, elas começam a se beneficiar, elas começam a se parecer com Cristo junto comigo, elas começam a mudar e toda a minha vida, em todas as áreas, começa a mudar também. E é isso. Fico por aqui. Um beijo. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece de curtir. Deixe um comentário falando o que Deus falou com você. Conte um testemunho também aqui para que eu possa ser edificada. E se você conhece alguém que precisa ser incentivado a estudar, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Um beijo e nos encontramos no próximo vídeo.